Você já ouviu falar em disfunções temporomandibulares? Esse problema atinge em torno de 5 a 12% da população, com prevalência maior entre os jovens e pode causar dores crônicas. No quadro Saúde em Dia de agora, nós vamos saber mais sobre essas disfunções, os tratamentos adequados para elas. Por isso, vamos conversar ao vivo com o cirurgião dentista Reinaldo Leite Martins Júnior. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, bom dia aos telespectadores, aos que nos assistem hoje nessa manhã. Antes de falarmos das disfunções, vamos falar das funções temporomandibulares. Quais são elas? A articulação temporomandibular é essa articulação que a gente tem aqui na frente do ouvido, é a articulação que liga a mandíbula ao crânio e ela participa de todos os movimentos mandibulares, quando nós falamos, quando nós bocejamos, quando nós comemos, movimentamos a mandíbula, essa articulação está em movimento. É como o joelho quando nós caminhamos, quando nós corremos. Então, sempre que nós mexemos a mandíbula, a articulação temporomandibular ela está em função. Até inconscientemente. Até inconscientemente. Se nós estamos dormindo, nós estamos mexendo a boca, ou nós estamos rangendo, nós estamos respirando, a articulação está mexendo. Quando que essas funções se tornam disfunções? Quando nós estamos com alguma dificuldade de movimentação, quando nós não conseguimos abrir a boca, quando nós não conseguimos fechar a boca. Sempre tem uma história de um paciente, de um parente idoso que abriu a boca, travou e tem que ir para o hospital, etc. Ou quando essas funções são realizadas com dificuldade ou com dor. São as pessoas que não conseguem mastigar alimentos mais duros, que quando abrem a boca você tem sons articulares do tipo crepitação ou estalido, ou quando elas fazem essas funções com dor. As pessoas que não conseguem mastigar, não conseguem terminar de mastigar os alimentos porque tem muita dor. Podemos falar em causas das disfunções temporomandibulares? Nós não temos causas únicas, né? Mas um dos principais fatores de risco que já estão identificados são as parafunções diurnas. São as pessoas que apertam os dentes durante o dia. Isso já está plenamente identificado que é uma das principais causas das dores musculares. A mordida, fica forçando a mordida. Não só a mordida, o fato de simplesmente se tocar os dentes de dia leva a uma fadiga muscular e a dor muscular. Quer dizer, os dentes eles têm que ficar soltos durante o dia. A gente fala da posição do N. Se o telespectador agora que estiver olhando para a gente falar N, ele vai ver que os dentes estão separados. A mandíbula tem um peso e esse peso puxa o queixo para baixo e tem que ficar com os dentes soltos, embora os lábios possam se tocar. Quem tem o problema do bruxismo, que é o ranger dos dentes durante até o sono, Sim. Pode causar disfunção temporomandibular ou não? Isso é um mito assim que foi passado de geração para geração, né? Hoje a gente tem aqueles exames de polissonografia que você dorme no Instituto do Sono e eles colocam os eletrodos aqui e verificam o estágio do bruxismo e quanto que você range. E a gente sabe hoje que as pessoas que rangem os dentes, elas rangem muito pouco, embora com uma força muito grande. Então, durante 8 horas de sono, a pessoa range 6, 7 minutos, o que não é suficiente para causar uma fadiga muscular. Então, a gente sabe hoje que o bruxismo em vigília, que é aquela que aperta o dente o dia todo, é muito mais importante para a disfunção temporomandibular do que o noturno. Um acidente, um trauma na região da face pode causar disfunção temporomandibular? Pode, principalmente por trauma na articulação em si. Então, um soco no queixo, uma pancada, um trauma na articulação, você pode causar um deslocamento de disco, um trauma, uma artrite traumática na articulação. O senhor falou em soco, o senhor falou em choque. Isso aí, por exemplo, vamos pegar o esporte. Sim. Lutas marciais, por exemplo, com todas as proteções. Pessoas usam luvas, usam protetor facial. Isso pode causar uma disfunção temporomandibular ou não? Pode causar. Porque, assim, a maioria dos protetores protege, por exemplo, os dentes, etc. Mas a pancada, por exemplo, no queixo, ela vai transmitir uma força para dentro das articulações. Então, isso daí, não só uma pancada forte, mas aquelas micropancadas que você tem o tempo todo, elas podem causar danos pelo excesso de carga na articulação. Tratamento, terapia para disfunções temporomandibulares. Na maioria dos casos, o tratamento é simples, mas não é fácil. E o principal, assim, antes de cada tratamento, e o que é confuso e o que é complicado, é o diagnóstico. Nós temos um monte de coisa que pode causar dor nessa região. Então, nós temos dentes, nós temos articulação, nós temos músculos, nós temos um monte de cefaleias que pode dar dor nessa região, nós temos tumores, nós temos glândula de saliva. Então, assim, eu acho que 70% do caminho é fazer um diagnóstico correto. Uma vez feito o diagnóstico correto, as disfunções temporomandibulares têm tratamento. Normalmente o tratamento é simples, mas não é fácil.
Por exemplo, a gente sabe que 80% das disfunções temporomandibulares são de origem muscular. E a maioria das de origem muscular estão ligadas a apertamento dentário de dia. Então, o tratamento começa por evitar o apertamento dentário. Então, é simples, mas não é fácil. Porque você pegar uma pessoa que apertou os dentes durante 30 anos e você mudar esse hábito, não é fácil fazer. E como que se evita isso? Um aparelho ortodôntico, por exemplo? Não, a gente sabe hoje, assim, é outro mito, né? Que antigamente as pessoas achavam que a posição dos dentes, etc., era um fator etiológico importante para a disfunção temporomandibular. Então a gente imagina, se o dente estiver separado, não interessa muito onde que ele está, a posição dele. Nós temos até aplicativos hoje, chama Desencoste, é gratuito, em que você baixa nessas lojas aí, Google Play, a loja do iPhone, etc., em que ele te manda um recadinho de hora em hora, de meia em meia hora, ele abre lá e fala, relaxa, desencoste seus dentes, né? E aí você marca lá se você estava com os dentes encostados ou não, né? E você usa aquele aplicativo até ele começar a mandar o recado e você vê que ele está... que você está com os dentes soltos. E ele te dá um relatório. Então, quando a gente passa o paciente, a gente sabe se ele está tentando controlar ou não. Se ele não usar o aplicativo, ou seja, você não está tentando controlar. Então, se ele volta, eu continuo com dor, mas você está controlando, aí eu olho no aplicativo se ele está fazendo a parte dele ou não, entendeu? Então, até isso nós temos hoje para nos auxiliar. Sobre as consequências das disfunções temporomandibulares. Agora há pouco você estava falando correto, né, para saber, a tal enxaqueca. Pode ser causada por disfunção temporomandibular ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Enxaqueca é outro tipo de dor, né? Uma cefaleia primária. O que a gente sabe é que elas coexistem em alguns casos. E a gente sabe que o prognóstico da enxaqueca, o controle é mais difícil quando ela coexiste com a disfunção temporomandibular. E quando a pessoa tem dor por disfunção temporomandibular e ela tem enxaqueca, o prognóstico da disfunção temporomandibular também é pior. Então, as duas têm que ser tratadas pelo dentista e pelo médico concomitantemente. O senhor já tocou no assunto também da questão do profissional. Qual é o profissional recomendável da área de saúde para cuidar, para fazer o diagnóstico correto das disfunções temporomandibulares? Disfunção temporomandibular é o cirurgião dentista. As cefaleias primárias são do médico. Normalmente, é interessante que os dois que trabalhem em equipe, porque muitas vezes o paciente tem duas ou mais dores. Principalmente os pacientes mais complicados. Tem alguma faixa etária que tem maior ocorrência das disfunções temporomandibulares? O padrão é mulher jovem. Nós temos uma amostra aqui em Cuiabá, um trabalho que inclusive nós publicamos, eram 4 mulheres para cada homem. E o pico de idade deu em torno de 28 anos. Isso é regional, é nacional, mundial? É mundial. Em todas as amostras do mundo, o padrão é mulher jovem. E tem uma explicação para isso? Não tem. Talvez alguma variação hormonal, né? Se entende. E esse padrão de ser mulher jovem, ele derruba todas as teorias etiológicas existentes. Por exemplo, antigamente se dizia que era problema dos dentes. Mas os dentes errados, entre aspas, a maloclusão, ela é igual no homem e na mulher. Então, por que dá mais DTM na mulher do que no homem? Essa informação é importante até para a gente começar a trabalhar prevenção, campanhas preventivas contra as disfunções temporomandibulares. Fatores de risco. Não dá para a gente mudar o sexo, né? A mulher, e não dá para a gente mudar a idade, mas dá para a gente tentar controlar esses apertamentos. Então, seria interessante que os dentistas começassem a verificar quem tem apertamento dental, né, quem toca os dentes durante o dia, e começar a controlar isso, porque não é difícil. E isso pode começar lá no consultório do cirurgião dentista. Exatamente, começasse a avaliar isso daí. Né? Quem tem toque dentário, antes de ter a dor, você já porque é simples você fazer isso daí, né? Você baixar um aplicativo e começar a controlar antes que a pessoa tenha a dor. Porque a gente sabe hoje que 1/3 dessas dores, elas podem sofrer remissão espontânea. 1/3 delas, elas flutuam. Quando a pessoa fica mais estressada, ela começa a apertar mais e a dor vem, depois passa. Agora, 1/3 dessas dores, elas se tornam dores crônicas e têm um impacto significativo na qualidade de vida. Então, a pessoa ela começa a se afastar do trabalho, ela começa a ter comorbidades psiquiátricas, ela pode ter depressão e ansiedade. Então, esse 1/3, né, ele tem um impacto muito grande na qualidade de vida e começa a tomar conta da dor. Começa a tomar conta da vida da pessoa naquele aspecto de dor crônica mesmo. Então, se torna muito importante fazer a prevenção nesses casos. Muito obrigado pela entrevista. Estou à disposição. Até uma próxima. Obrigado.